uma explicaçãozinha a respeito do nosso primeiro capítulo, né? Mas eu queria só mencionar um pouco aqui a respeito do fórum, né? Do fórum que fizemos aí nos últimos dias, né? E aí, depois de acompanhar as contribuições de vocês, eu acho que deu para a gente conseguir construir junto uma ideia assim, interessante sobre biotecnologia. Olha só, muitos de vocês começaram associando o termo a laboratórios, né, a equipamentos sofisticados, também assim, a engenharia genética, né, vacinas, né, ou outros processos assim mais complexos, né? E essa associação não está errada não, sabe? Como vocês mesmo perceberam, elas representam apenas uma parte do que a gente pode dizer que é a biotecnologia. Agora nós falamos bastante assim sobre pão, sobre queijo, sobre iogurte, vinho, cerveja, cachaça, e tudo isso mostrou que a biotecnologia está muito próxima do nosso cotidiano, né? Do que mais próximo até do que a gente imaginava, né? Então, como apareceu na discussão, os nossos antepassados já usavam esses processos biotecnológicos, né, muito antes da gente conhecer as leveduras, as bactérias, né, a genética, o metabolismo microbiano, né? Então, a ciência, ela nos permitiu compreender melhor aquilo que a humanidade já fazia empiricamente. E partindo desse conhecimento, né, controlar, selecionar, aprimorar os processos, né, tudo isso é possível. Né, e na produção de cachaça, isso fica muito evidente. Né, as leveduras utilizam os açúcares, né, do mosto e por meio do metabolismo produz o etanol, o CO2 e os outros compostos lá, os compostos do que a gente chama de fermentação secundária. Então, como é que eu posso falar? Os micro-organismos, eles podem produzir metabólitos diferentes e, consequentemente, contribuir de maneira distinta para o rendimento, para o aroma, para o sabor, né, para a identidade sensorial da bebida, né? Então, a discussão sobre a higienização também mostrou algo assim bem interessante, bem fundamental. Destilar não significa apagar tudo o que aconteceu anteriormente, né? Então, um micro-organismo contaminante ele pode morrer durante o processo, mas as transformações que realizou e alguns compostos que produziu, né, durante a fermentação pode trazer consequências para o nosso produto final. E é por isso que a higiene, as boas práticas de fabricação, o controle microbiológico também faz parte do nosso processo biotecnológico, vamos dizer assim. Então, talvez possamos então simplificar bastante aquela definição que eu prometi a vocês no início. Vou deixar ela escrita para vocês, né? Mas aqui de antemão, biotecnologia é utilizar a vida, utilizar os organismos, né, as células e seus componentes para fazer alguma coisa que nos interessa, tá certo? Então, na nossa disciplina, boa parte dessa vida está dentro de uma dorna, né? E entender como fazê-la trabalhar ao nosso favor será justamente a nossa tarefa daqui para frente. Tá certo? Então, desejo para vocês um bom curso e vamos iniciar aqui o nosso primeiro capítulo, tá certo? Então, nesse primeiro momento da nossa aula, né, nós vamos compreender o que transforma uma atividade biológica em um processo industrial. E para isso, partiremos da produção de cachaça e observaremos o caminho percorrido desde a cana-de-açúcar até o produto final. E o foco não será detalhar todas as etapas produtivas, mas reconhecer onde a biotecnologia industrial atua. E ao longo desse percurso nós veremos que a fermentação depende da integração entre matéria-prima, micro-organismo e condições de operação. E a pergunta que orientará a nossa análise é o que transforma uma fermentação em um bioprocesso industrial. Então, ao observarmos a passagem do caldo de cana para o produto, existe uma etapa decisiva que ainda precisamos compreender, que é a fermentação. É nela que ocorre a transformação biológica, responsável pela formação do etanol e de outros compostos importantes. Antes de discutirmos crescimento das leveduras, desempenho fermentativo
ou monitoramento, precisamos entender a estrutura básica desse processo. E nesse primeiro ponto de percurso, portanto, nosso interesse está em identificar quais elementos participam da transformação e como eles se relacionam. E a próxima questão é simples, né? O caldo de cana sozinho seria capaz de gerar o produto fermentado? O caldo de cana, pessoal, fornece os açúcares e outros componentes necessários ao processo, mas a simples presença desse caldo de cana não produz por si só um resultado desejado. É necessário um agente biológico capaz de utilizar esses nutrientes e transformá-los. O caldo de cana até tem leveduras, mas em quantidades pequenas, né? E na produção da cachaça, esse papel é desempenhado principalmente pelas leveduras. Também são necessárias condições que favoreçam suas atividades, como temperatura, pH, disponibilidade de nutrientes, né, e higiene adequada. Então, pessoal, a fermentação deve ser compreendida como uma interação. Quando reunimos esses elementos de forma intencional, começamos a entrar no campo da biotecnologia industrial. E a biotecnologia industrial, ela utiliza sistemas biológicos como instrumentos de produção. E esses sistemas podem ser organismos complexos, células ou até componentes celulares, como por exemplo as enzimas. O ponto central não é apenas utilizar algo biológico, mas é conduzir sua atividade com uma finalidade definida. No nosso exemplo, a levedura realiza transformações metabólicas durante a fermentação e forma assim o etanol, né, e outros produtos secundários. E quando essa atividade é acompanhada, ajustada e integrada ao processo produtivo, ela deixa de ser apenas um fenômeno natural e torna-se uma ferramenta tecnológica. E para compreender melhor essa ideia, precisamos agora observar a estrutura específica de um bioprocesso. É o que vamos fazer aqui agora. O que é um bioprocesso? Um bioprocesso resulta da interação entre três componentes fundamentais. Primeiro temos o agente biológico, que é representado aqui pela levedura. Depois temos o substrato, né, que fornece matéria e energia para a atividade celular. No caldo de cana, os açúcares cumprem esse papel. E terceiro, existem as condições operacionais, como temperatura, pH, outros nutrientes. Essa condição não fica fora de transformação. Elas interferem continuamente no comportamento das células. O produto final depende, portanto, da relação entre esses elementos. E essa compreensão nos leva a uma consequência que é muito importante. A mesma levedura pode apresentar resultados diferentes quando o ambiente do processo muda. A levedura possui capacidades metabólicas próprias, né? Mas o seu desempenho não é parecido em todas as etapas, todas as bateladas, vamos dizer assim. Porque temperatura, pH, nutriente, oxigênio e outras condições, eles modificam o seu estado fisiológico. E para cada batelada a gente tem uma condição para cada variável dessa, né? Uma célula em condições favoráveis, ela tende a consumir o substrato com maior eficiência e manter uma atividade fermentativa que pode ser considerada satisfatória. Em condições não adequadas, né, pode sofrer estresse, pode reduzir o seu metabolismo, pode perder desempenho, né, e isso significa que não basta escolher um bom micro-organismo. É necessário criar um ambiente compatível com o resultado esperado. Portanto, quando avaliamos uma fermentação, devemos analisar conjuntamente a levedura, o meio e as condições do processo. Mas em que momento essa fermentação passa a ser considerada industrial? É justamente essa pergunta que inicia esse slide, né, e que a gente fecha aqui uma primeira parte da nossa aula, né? Precisamos reunir as ideias construídas, né, porque a fermentação do caldo de cana constitui um bioprocesso, né, porque ela envolve a atuação de um agente biológico sobre a matéria-prima, né? É basicamente por isso que a fermentação é um processo industrial, é bioindustrial, vamos dizer assim. E para que esse processo seja industrialmente conduzido, a gente precisa que a fermentação aconteça, né? A atividade da levedura, ela precisa ocorrer em condições definidas, né, monitoradas e também relacionadas com o produto que se deseja obter. E isso permite compreender as variações, né, permite corrigir os desvios, permite aumentar a previsibilidade. E aí a gente passa de uma transformação apenas observada, né, para uma transformação que é conduzida. Então a experiência prática continua importante, mas passa a ser associada a um conhecimento científico. E a próxima pergunta que surge naturalmente, né, mas a fermentação sempre foi compreendida e controlada dessa forma? Vamos respondê-la, né? Mas vamos só fechar um raciocínio aqui. Nós compreendemos, né, que o bioprocesso integra um agente biológico, integra também o substrato e as condições de operação.
Então nós avançaremos para uma nova questão, né, que é como essa transformação passou a ser explicada e conduzida de forma mais previsível. Né? Então a fermentação foi primeiro observada na prática, né, depois compreendida por diferentes áreas científicas e monitorada com o apoio técnico. Né? E nesse momento da aula aqui agora, né, a gente acompanha exatamente essa mudança de perspectiva da experiência acumulada, né, para a interpretação dos mecanismos e para o controle do processo. O produtor tradicional, ele reconhecia sinais importantes da fermentação, como, por exemplo, o desprendimento de gás, né, ou o aroma, né, ou a aparência do mosto, ou até mesmo a duração do processo. Esses sinais permitia que esse produtor pudesse repetir as práticas que ele considerava satisfatórias e conseguia, às vezes, até realizar alguns ajustes com base na experiência. Mas ainda havia uma dificuldade para explicar por que uma fermentação funcionava bem. Aí chegava no dia seguinte, a mesma fermentação, né, mesma continuação, apresentava alguns desvios. Né? Ou seja, a população microbiana, o metabolismo dos açúcares, o efeito de cada variável e as causas de contaminação não eram plenamente compreendidos. Né? E havia conhecimento prático, mas ainda faltava explicar os mecanismos que eram envolvidos. Né? E a compreensão científica da fermentação, ela surgiu da integração de várias áreas. Né? A microbiologia, por exemplo, identificou os agentes biológicos. A bioquímica explicou as transformações dos açúcares. A genética revelou diferenças de linhagem. E a engenharia criou meios de medir e controlar o processo. Né? Então, pessoal, nenhuma dessas áreas isoladamente explica toda a fermentação. E a combinação entre elas é que permite transformar uma prática observada em um processo compreendido e tecnicamente conduzido. Medir uma variável não significa, por si só, controlar a fermentação. O controle começa pela observação, continua com a medição e exige uma certa interpretação. Uma temperatura elevada, por exemplo, só se torna uma informação útil quando ela é relacionada com a atividade das leveduras e o consumo de açúcar ou a formação dos produtos. Né? Então, a partir disso tudo, torna-se possível decidir se algum ajuste vai ser necessário. Né? Então, o ciclo não termina na coleta dos dados. Ele se completa quando as informações orientam a decisão operacional e essa decisão modifica a condução do processo. E a própria medição dos dados, ela passa a ser importante também, de repente, assim, num segundo ciclo, onde a gente observou e ajustou algum tipo de dado. Né? Como, por exemplo, a temperatura que a gente tenta interferir, às vezes passando uma água fria por uma serpentina. E processos biológicos apresentam variações naturais, mas o conhecimento científico permite reduzir essas variações que permanecem sem explicação. E quando as condições são definidas, temperatura estável, concentração de nutrientes estáveis, pH estável, as variáveis relevantes são acompanhadas e os desvios são corrigidos, né, aumentando a possibilidade de obter resultados semelhantes entre diferentes fermentações. Isso é o que a gente chama de reprodutibilidade. E ela não significa produzir resultados absolutamente idênticos, né? Mas trabalhar dentro de uma faixa de consistência esperada. E aí o processo monitorado se torna mais previsível e as diferenças observadas podem ser investigadas em vez de serem tratadas apenas como acontecimentos ao acaso. Né? E a biotecnologia industrial não elimina o conhecimento construído pela experiência. Ela parte desse saber, procura explicar por que determinadas práticas funcionam e incorpora instrumentos para acompanhar e ajustar o processo. A experiência mostra padrões, a ciência interpreta os mecanismos e o controle favorece resultados mais consistentes e reprodutíveis. E no final, a gente percebe que a fermentação deixa de ser apenas observada e passa a ser tecnicamente conduzida. Mas ainda falta responder uma questão central, né? Todos os micro-organismos apresentam o mesmo comportamento durante a fermentação? Então, pessoal, nós compreendemos, né, o que caracteriza um bioprocesso e como a ciência tornou a fermentação mais explicável e mais controlável. Agora nós avançamos para o agente que efetivamente conduz a transformação, que são os micro-organismos. Né? O ponto central é perceber que eles não são componentes genéricos. Bactérias, fungos filamentosos, né? Leveduras, né? Eles possuem estruturas e capacidades metabólicas diferentes.
Por isso, cada grupo tende a favorecer determinados produtos e aplicações. E aí a gente tem essa pergunta, né? Todos os micro-organismos possuem a mesma capacidade metabólica? Aqui, pessoal, nós comparamos esses três grupos, né, de grande interesse. As bactérias, né, eles apresentam uma grande diversidade metabólica. Os fungos filamentosos, né, se destacam pela capacidade de secretar enzimas para o meio. E as leveduras, né, elas têm essa posição central em processo de fermentação de açúcares. A escolha do micro-organismo, portanto, depende da transformação que se deseja realizar. Estruturas celulares e metabolismo não são características, não são detalhes, né? Eles definem o potencial de aplicação industrial de cada grupo. Quando a gente fala de fermentação de cachaça, né, obviamente a gente trabalha mais com leveduras, né? Mas em se tratando de processos biotecnológicos, a gente pode ter aí, bactérias, né, fungos filamentosos e a própria levedura. E na cachaça, né, a levedura ela ocupa essa posição central, né? Ela utiliza os açúcares presentes no caldo, né, e forma etanol. E forma também dióxido de carbono, né, esses dois produtos de fermentação primária, e muitos metabólitos que são fermentação secundária. Né? Esses compostos, né, esses secundários, eles também são muito importantes porque eles que contribuem com o aroma, com o sabor, com a complexidade química, né? E isso não significa que todos sejam desejáveis, né? Ou que a maior formação seja sempre maior. O resultado depende do equilíbrio entre o rendimento fermentativo e o perfil químico. Então, a levedura influencia não apenas quanto o etanol é produzido, mas também características importantes no produto final. E embora uma levedura tenha sido selecionada para conduzir a fermentação, ela não atua necessariamente sozinha. Na dorna pode coexistir enzimas, né, leveduras selvagens, bactérias ácido láticas, bactérias que formam ácido acético, e essa população microbiana, elas competem por nutrientes, né, competem por açúcares, né, por nitrogênio, e formam substâncias que podem modificar o próprio meio, né, modificar o pH, modificar as condições de concentração de nutrientes. E o efeito dessas interações aparece no rendimento, na velocidade de fermentação e também na qualidade do produto. Por isso que a dorna deve ser compreendida como um ecossistema e não como um ambiente biologicamente vazio, ou que está acontecendo ali somente a atuação de um único micro-organismo. E identificar a espécie, né, é importante, mas não é suficiente para prever o desempenho fermentativo. Por exemplo, dentro da Saccharomyces cerevisiae, né, a gente tem a linhagem A, tem a linhagem B, tem a linhagem C, tem N linhagens. Né? E elas podem apresentar velocidades de fermentação diferentes, tolerâncias ao etanol diferentes, viabilidades e perfis de metabólitos distintos. Uma linhagem pode destacar pela rapidez, mas pode ser ruim sobre outro aspecto. Né? Então não existe uma linhagem universalmente superior. A seleção deve considerar o conjunto de características desejadas e as condições reais de processo em que a população está ali crescendo, né, e transformando. Então, pessoal, nós podemos reunir essa ideia, né, de selecionar a espécie e a linhagem, a gente acaba por definir o potencial biológico que vai conduzir ali a nossa fermentação, a nossa transformação. E essa escolha, ela interfere em como o substrato será consumido, se rápido, se devagar, quais metabólitos vão ser formados, né, qual desempenho poderá ser alcançado, quanto tempo a fermentação durará, né, quais as características que terão o produto, né. Então, uma linhagem adequada pode responder bem a um ambiente favorável e pode perder desempenho quando as condições mudam, né. Ou seja, a escolha do agente biológico é fundamental. E aí a gente tem esse próximo questionamento, né. Mas uma boa linhagem garante um bom desempenho em qualquer condição? É isso que a gente precisa responder, né. Então, nós vimos que a escolha da linhagem define quem vai conduzir a fermentação. E nós precisamos avançar no sentido de entender que uma boa linhagem não responde da mesma forma em qualquer condição. O potencial biológico permanece, mas a sua expressão depende do ambiente. A mesma população pode apresentar alta atividade e ter uma boa viabilidade em condições favoráveis, né? Ou então perder o desempenho quando submetido a limitações de estresse. Então, pessoal, a pergunta desse momento é: quais fatores determinam a resposta da levedura ao longo da fermentação?
Vamos responder isso, né? Mas precisamos separar os dois fenômenos relacionados aqui. Ó. A gente tem, por exemplo, crescimento celular e atividade fermentativa. No crescimento celular, a gente tem aí a divisão celular e o aumento da população. E na atividade fermentativa, a gente tem um consumo de açúcar, mas por conta da conversão em etanol e os produtos secundários, né? Então, uma população ela pode continuar fermentando, mesmo quando a sua multiplicação já diminuiu. Não é uma coisa cartesiana que diminui o crescimento celular, passa a ter um aumento de atividade fermentativa, né? Então, a produção de etanol ela não deve ser interpretada como um aumento de biomassa. E os dois fenômenos dependem do estado fisiológico da levedura e também das condições do meio. Basicamente, ainda pela presença de oxigênio diluído aí no meio, né? Que aí é o que diferencia aí o crescimento celular, é uma reação aeróbica. E a atividade fermentativa é uma reação anaeróbica, né? Mas aí, como eu falei, ela não precisa que uma finalize para a outra começar. O açúcar é essencial, mas não trabalha sozinho, né? Então o açúcar é a principal fonte de carbono, né? É a principal fonte de energia, mas ele precisa de outros nutrientes para que as funções celulares ocorram, né? A levedura também necessita de nitrogênio, né? De minerais, né? De lipídios, de vitaminas, de água. E esses componentes, eles participam da síntese da proteína, das enzimas, das membranas e tudo mais. Então, em duas fermentações com a mesma quantidade de açúcar, pode apresentar desempenho diferente só pelo fato do caldo de cana ter uma concentração de nutrientes diferentes, né? Então, o açúcar fornece o combustível, mas os demais nutrientes permitem que o sistema celular utilize essa energia do açúcar, né, de uma maneira mais ou menos eficiente. E aí a gente tem que cada fator possui uma faixa de funcionamento. A gente tem temperatura, né, tem pH e tem oxigênio, basicamente essas três variáveis, né? Elas não funcionam como simples interruptores de presença ou de ausência. Cada variável tem aí uma faixa que favorece o metabolismo, beleza? Então, o efeito também depende do tempo de exposição e das condições de viabilidade das células. No caso do oxigênio, por exemplo, a sua influência vai variar conforme a etapa do processo e conforme o estado fisiológico da cultura. Então, pessoal, controlar uma variável dessa significa compreender a sua faixa de funcionamento e a sua interação com as demais condições. A célula responde ao conjunto de condições, né? Então é isso. Os fatores ambientais, eles não atuam de forma isolada e nem afetam diretamente apenas o produto final. Eles modificam o estado fisiológico da levedura, né? A levedura vai ficar saudável ou não em função desse conjunto de condições. E aí essas variáveis incluem, por exemplo, a viabilidade celular, a atividade metabólica, a capacidade de multiplicação, também a tolerância ao estresse. Então, quando essas condições estão equilibradas, a célula mantém as suas funções de maneira normal, né? E utiliza o substrato assim, de maneira bem eficiente. Quando há desequilíbrio, surgem limitações metabólicas e redução do desempenho. Então, pessoal, o resultado da fermentação depende de como a célula integra simultaneamente os nutrientes, a temperatura, o pH, o oxigênio e os demais fatores. A fermentação transforma o próprio ambiente. Ela basicamente diminui nutriente, né, e aumenta o etanol, né? Ou seja, à medida que as leveduras elas vão crescendo, elas vão consumindo esses nutrientes. E aí vai aparecendo etanol. E o próprio etanol é tóxico para ela, né? Então, o ambiente ele se modifica continuamente, né? No início, a gente tem muito nutriente e pouco etanol, ou zero etanol, né? Ou zero acúmulo de produtos, né? E em etapas posteriores, né, quando a gente está aí com um tempo de fermentação, a gente tem os nutrientes se esgotando e o estresse se aumentando por conta dessa falta de alimento, né? E as células elas passam a responder a condições em que elas próprias ajudam a criar. Essa é a dinâmica, né, que explica o comportamento da população que muda ao longo do processo. Então, pessoal, os elementos centrais do que a gente está estudando nesse momento, né, desempenho fermentativo, ele não depende apenas da linhagem, né, do tipo de levedura, né, nem do caldo ou também das condições operacionais analisadas separadamente. Ele surge, né, da interação de várias de células viáveis, da composição do meio, do ambiente, né, e essa interação também muda com o tempo, porque os recursos são consumidos e os produtos vão se acumulando. Então, o crescimento da atividade fermentativa
são resultados dinâmicos e, para nos guiar na aula da agora para frente, né, a gente tem a pergunta: como essas mudanças aparecem ao longo do tempo? Então, pessoal, nós vimos que as leveduras modificam continuamente o ambiente fermentativo. Elas consomem nutrientes, elas produzem metabólitos, né? Elas passam a responder às novas condições que surgem. E precisamos organizar essas mudanças ao longo do tempo. Após a inoculação, as células atravessam períodos de adaptação, de multiplicação, de limitação e de perda de viabilidade. Então, temos aí o que a gente chama de curva de crescimento, que nos ajuda justamente a interpretar essa sequência, né? Então, a questão que orienta esse momento é como a população microbiana responde a um ambiente que se transforma continuamente. Então, estamos aqui no nosso penúltimo tema aqui do nosso percurso, dessa nossa aula 1, né? No nosso quinto percurso, né? Que finalizará com o monitoramento. Então, a curva relaciona o tempo de cultivo, né? A gente tem no eixo X o tempo e no eixo Y a população celular viável, né? Então, nós estamos considerando um cultivo de embatelada, no qual o meio é definido no início e não recebe alimentação contínua durante o processo, né? Então, à medida que o tempo avança, a população apresenta tendência de adaptação, de crescimento, estabilização e declínio. E essas regiões, elas não devem ser entendidas como comportamentos separados, né? As transições são graduais, né? Então, diferentes células podem apresentar estados fisiológicos distintos ao mesmo tempo. Temos aí um pouquinho sobre a fase lag. A célula ela se prepara antes de multiplicar. Então, pessoal, logo após entrar no novo meio, né, a levedura ela não começa necessariamente a se multiplicar na velocidade máxima. Primeiro, ela precisa conhecer ali, né, as condições disponíveis, né, ativar algumas enzimas, né, reparar possíveis danos, né. Essa fase de adaptação é justamente para ajustar o metabolismo, né. Também ocorre aí a síntese de componentes necessários para a divisão celular. Por isso que o pequeno aumento de população não significa ausência de atividade. Essa fase lag é assim mesmo, é um período de preparação fisiológica. E quanto melhor essa adaptação ao caldo, né, mais tende a ser a capacidade de crescimento e a fermentação das etapas seguintes. Temos aí a fase exponencial, a população cresce rapidamente. Então, depois da adaptação, as células entram em uma etapa de multiplicação rápida. As condições ainda são favoráveis, né? Os nutrientes estão disponíveis e os sistemas celulares já estão ajustados no ambiente. As divisões sucessivas provocam um aumento acelerado da população viável e da biomassa. E nesse período, pessoal, também ocorre um elevado consumo de nutrientes e uma intensa atividade metabólica. Então, essa inclinação que a gente vê aí na curva, ela representa justamente essa velocidade de crescimento. Então, é importante perceber que a fase exponencial, né, ela depende tanto da capacidade da linhagem da levedura quanto das condições que são oferecidas no substrato, no meio, né? E temos a fase estacionária, né? Então, com o avanço do processo, os nutrientes diminuem, né? O etanol ele se acumula e outras condições se tornam menos favoráveis. Então, e algumas células ainda conseguem se dividir, enquanto outras perdem viabilidade. E como resultado, né, nós temos a formação de novas células e tende a se aproximar da perda de células viáveis e a população total parece permanecer estável. Esse equilíbrio, né, caracteriza essa fase estacionária. A gente tem aí estabilidade populacional, que não significa uma inatividade, né? As células ainda podem manter o metabolismo, ainda pode produzir etanol e ainda pode formar produtos do metabolismo secundário, né? Mesmo sem um aumento da população. E a fase de declínio, né, significa basicamente que a viabilidade diminuiu. Então, quando as condições desfavoráveis persistem, né, basicamente a falta de nutriente e o aumento de alguns produtos, né, a população perde gradativamente a sua capacidade de manutenção. A gente tem o esgotamento de nutrientes, né, como eu falei, o acúmulo de etanol, o aumento de acidez, né, as alterações de pH, né, e alguns outros estresses que aumentam os danos das células. Algumas células permanecem viáveis, né, e outras apresentam uma baixa atividade. Por isso que a curva entra em declínio, né, literalmente em declínio. O que diminui aqui é a população viável e não necessariamente a quantidade total de estruturas celulares presentes. Então, aqui nessa hora, a cultura torna-se cada vez mais heterogênea.
E a gente tem aí essa fase crescimento e fermentação que percorrem ritmos diferentes, né? Então, esse gráfico, ele reúne, né? Ele é uma distinção essencial aí na nossa fermentação, né? A gente tem a curva de população celular e, por exemplo, a curva de formação de produtos, né? Que é a curva de formação de etanol. Elas não apresentam necessariamente o mesmo comportamento. No caso, a biomassa pode se estabilizar, enquanto que a atividade fermentativa ainda pode estar trabalhando, né? Contínua. Isso ocorre porque a célula não precisa estar se dividindo para continuar metabolizando o açúcar. Portanto, observar a produção de etanol ou o desprendimento de gás não é suficiente para concluir que a cultura permanece em crescimento exponencial. O crescimento e fermentação estão relacionados, mas eles seguem caminhos diferentes. Essas linhas seguem traçados diferentes. E aqui a gente finaliza essa parte, né, de curva, e sabendo que essa curva deixa de ser apenas um gráfico, né, e passa a representar a história fisiológica da população. Ela mostra, né, quando as células estão se adaptando, quando estão se multiplicando e quando estão enfrentando limitações, né, e quando estão perdendo viabilidade. Então, cada região resulta da interação entre o estado celular e a transformação no ambiente. E aí, pessoal, para reconhecer, né, em qual etapa a cultura se encontra, nós precisamos fazer as medições, né? Isso exige aí a técnica de amostragem, né, a avaliação da biomassa, da viabilidade e outros parâmetros no processo. E aí a gente se prepara para a próxima etapa da nossa aula com a seguinte pergunta: ó. Como transformar esse comportamento invisível em dados para controlar a fermentação? Então, medir para reconhecer o estado da cultura, né? Então, nós compreendemos como a população microbiana se modifica ao longo do tempo, mas para saber em qual condição a cultura realmente se encontra, nós precisamos transformar essas mudanças em dados, né? Então a gente passa a trabalhar aqui no sexto momento da nossa aula, que é essa parte de monitoramento. E aí, pessoal, vale ressaltar que monitorar não significa apenas coletar os números, né? A gente precisa coletar, mostrar, fazer a medição, fazer a interpretação e tomar as decisões, né? Ou seja, significa construir informações, né, que são capazes de revelar o estado fisiológico da população e orientar a condução da fermentação. A biomassa não é um sinônimo de células vivas, né? Então a gente tem aí que a biomassa representa a quantidade de material celular presente em determinado volume, mas ela não significa automaticamente quantas células vivas estão ali, né? Então as duas culturas mostradas aqui na imagem, né, podem apresentar quantidades semelhantes de sólidos celulares, né, mas elas podem possuir condições fisiológicas diferentes, né? Por exemplo, na primeira cultura aí, a gente tem uma indicação que a maior parte das células permanece viável. E na segunda cultura, né, muitas estruturas celulares continuam presentes, mas perdendo a atividade. Por isso que avaliar apenas a quantidade total pode esconder uma população com um baixo potencial fermentativo. E aí entra a figura, né, do microscópio e da câmara de Neubauer, né, que consegue fazer a medição das células viáveis utilizando aí um corante azul de metileno. Todo método responde a uma pergunta específica. Ó, para você ver. Antes de escolher uma técnica, nós precisamos perguntar qual informação nós desejamos colher. Qual informação nós desejamos obter, né? Os métodos diretos quantificam as células e a massa celular presente na amostra. E temos os métodos indiretos, né, que estimam a biomassa por meio de algum sinal relacionado como a turbidez, né, consumo de substrato ou atividade metabólica. Essas estratégias oferecem respostas diferentes e possuem limitações próprias. Não existe um método que reúna simultaneamente máxima rapidez, precisão e baixo custo. A escolha deve considerar o objetivo da análise e as condições do processo. Aqui, por exemplo, na determinação por massa seca, uma alíquota de cultura é coletada e as células são separadas por meio de uma filtração ou então por meio de uma centrifugação. Aí a gente remove a umidade até que a massa permaneça estável e a gente faz a pesagem do material. Então é uma medida direta e geralmente confiável de biomassa total. E aí esse procedimento ele é relativamente lento e é destrutivo. Então não dá tempo de você fazer uma medição para fazer uma tomada de decisão, né? Então as células vivas e inviáveis elas contribuem igualmente para o resultado, porque a gente acaba destruindo-as, né? E isso impede avaliar diretamente a condição fisiológica da população microbiana.
olha o que eu falei da câmara de Neubauer, né? Essa câmara de Neubauer, ela permite contar diretamente as células presentes em um volume conhecido. Aí a gente tem, por exemplo, a amostragem, ela é distribuída sobre uma grade, e essa grade a gente realiza uma contagem, né? E aí faz uma multiplicação. A gente pega a quantidade que tem dentro de um quadrante desse e multiplica por 20.000. E aí considera a diluição que a gente fez, né? Se eu fiz uma diluição seriada, eu tenho que saber quantas partes eu fiz a diluição para poder fazer o cálculo. E aí a gente faz uma coloração aí, e com essa coloração é possível diferenciar as células viáveis e as inviáveis, né? Porque as células viáveis, elas tentam a todo custo expulsar o corante de dentro de seu citoplasma. Enquanto as células inviáveis, né, elas já estão mortas, elas não têm como fazer esforço algum para retirar o corante. Então é um método rápido, é um método acessível, né, e permite fazer uma observação da morfologia e do brotamento. A gente ainda consegue verificar células que estão brotando, né, e tudo mais. Para a gente confiar na câmara de Neubauer, né, depende muito da homogeneização da amostra e também depende do preenchimento correto, né, da utilização correta da câmara de Neubauer, e também depende muito da agilidade do operador, de quem está fazendo essa contagem. A gente tem também a densidade óptica, né, que ela estima a biomassa a partir da interação da luz com as partículas suspensas, né. A gente tem uma curva que ela é mais turva e tem uma curva que ela é mais clara, né. E aí isso gera uma leitura relacionada à concentração de partículas. Então essa é uma técnica rápida, ela é muito adequada para acompanhamento frequente, né? Porque ela dá a resposta em minutos, em 1 minuto no caso, né? No caldo de cana, nas partículas, a cor também é interessante, né? Ela avalia tudo isso. E pode sofrer interferência disso tudo. Então a leitura ela só ganha um significado quando a gente consegue relacionar o resultado dessa análise, né, com uma curva de calibração construída para aquele micro-organismo específico e para aquele meio de cultura específico, para aquele substrato específico. Então, pessoal, ao fazer a comparação dos métodos, a gente percebe que nenhum deles é bom sozinho, né, para responder todas as perguntas. Por exemplo, a massa seca fornece uma biomassa total, mas ela é lenta, né, e ela também não informa quanto que tem de células viáveis. A câmara de Neubauer, ela permite contar células e permite estimar a população viável. Mas é uma estimativa, né, e depende muito da qualidade do operador, do trabalho do operador. Né. A densidade óptica é muito rápida, né, mas ela necessita de calibração. Então, a combinação dessas técnicas tende a produzir uma interpretação mais segura do que a utilização de apenas uma medição isolada. Mas para corrigir defeitos durante o processo fermentativo, né, mesmo essas que não são tão eficientes, acaba por satisfazer, né, a necessidade. Então, pessoal, uma biomassa elevada, né, ela pode representar muitas células ativas, mas também muitas células viáveis, ou poucas células viáveis. Né. Pode verificar também contaminantes ou até partículas do próprio meio, como o caso da cana-de-açúcar, que tem uma suspensão. Né. Por isso, o valor ele precisa ser relacionado com outros indicadores, não dá para fazer uma coisa só. No primeiro cenário, né, a gente viu uma alta viabilidade que acompanha a redução do açúcar residual. E aí sugere que a gente tenha aí uma fermentação ativa. No segundo caso, a biomassa continua elevada, mas a viabilidade caiu e ainda existe muito açúcar disponível. São exemplos aqui de cenário 1 e cenário 2. Então, a biomassa isolada ela não explica o processo. Ela é o conjunto dos parâmetros que permite a gente fazer essa interpretação. Então a gente olha o quê? Olha a viabilidade, olha o açúcar residual, olha o pH, olha a temperatura, olha a concentração de etanol e olha se tem contaminação. Então, pessoal, era isso que eu queria para a aula de hoje, né? Para esse momento, aliás, monitorar é transformar dados em decisões, né? Então a gente faz a coleta, faz a análise, faz a integração das variáveis do processo, né? Dessas integrações que a gente acabou de citar, né? Então chegamos aqui ao final da nossa aula, né? Nós podemos enxergar todo o processo como uma única lógica, né? Primeiro nós compreendemos o processo, o bioprocesso como uma interação entre os agentes biológicos, substrato e o meio, né? E as condições do meio. Depois nós vimos como a ciência tornou essa fermentação mais explicável
e controlável, né? Depois nós reconhecemos as espécies, né, de micro-organismos, as linhagens, né, que elas possuem capacidades distintas e que o ambiente modifica o estado fisiológico delas, né? Depois a gente viu a curva de crescimento, organizou essas mudanças com o tempo e o monitoramento mostrou como transformar esses dados em decisões. Em síntese, controlar a fermentação é compreender e conduzir continuamente essa interação, né? E a gente finaliza essa aula de hoje, né, com esse alerta aí, ó. A biotecnologia industrial transforma uma atividade biológica em um processo compreensível, monitorável e tecnicamente conduzido. Essa é a resposta da primeira pergunta que nós fizemos lá no início da aula. Então, obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Até a aula 2.